Então as pessoas têm ódio das pessoas que se posicionam politicamente, acreditando que isso é um ato menor, desde que você seja de direita. Se você for de esquerda e se posicionar, ai, que legal. Agora, se você for de direita e se posicionar, não, você está contaminado. Você não consegue fazer nada, como se você só tivesse um pensamento político e não tivesse um pensamento de vida, um pensamento de princípio, um pensamento religioso. Não, e aí esse lance do binário, que ele não consegue te ver sendo macro, entendeu? Holístico. Então é tipo assim, Palmeiras e Corinthians. Então, se eu vi o jogo, eu não posso elogiar que o Palmeiras jogou bem. Eu sou corintiano. Então, se eu sou corintiano, eu tenho que botar todos os defeitos em cima do Palmeiras. Se eu sou palmeirense, eu vou ter que colocar todos os defeitos em cima do Corinthians. E a política virou isso. Ela virou um fla-flu. Ela não tem mais uma análise de princípios. A política hoje não tem análise de princípios. Por que a pessoa fala que a lesão tem que morrer? É o Corinthians e o Palmeiras. Você acha mesmo que um corintiano vai elogiar o atacante do Palmeiras, cara? Um corintiano jamais vai elogiar um atacante, jamais vai elogiar um jogo bonito do outro time. E a política está nisso. Ela não mais olha as pessoas, elas não olham mais a política como um jogo de princípios. Ela joga um jogo de eu contra eles. Mas você está tocando num ponto que você falou alguma coisa. Não, eu ia falar. Tomou ar aí, você falou alguma coisa. Eu ia falar, porque essa estrutura ela foi implementada exatamente pela estrutura marxista. É isso aí, nós contra eles. Você coloca aquela concepção de que você é um agente de mudança. Aí você vê política em futebol, política em filme, política numa relação social, política ao ato de digitar. Você está se comunicando usando essas palavras, isso é uma estrutura antiga de opressão política, ou seja, toda essa implementação ela é de viés marxista. O outro lado é uma reação. Todo mundo, sendo sincero aqui, falando português, claro, todo mundo ficou de saco cheio. Essa é a verdade. E aí o pessoal fica intolerante pela reação, né? Já que tem aquela concepção implementada de agente de mudança. Então aí que é a estrutura perfeita para quem quer esse fim, né? Quer dividir para dominar. E o mais louco é isso, porque, por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa, vamos lá, vamos pegar lá como é que é lá como é que é? O lanche. Você quer que eu traga o seu lanche aí, cuzão? Como é que chama lá o que tacou fogo no Borba Gato? Foi, o cara que fez o... ele tacou fogo no Borba Gato. Na estátua aqui em São Paulo. Entregador de lanche. Que ele fala... Uber Eats, uma coisa assim. O lanche, cuzão. Ele só fala isso. Ele acha que toda a estrutura é para hostilizar a burguesia. A estrutura toda, qualquer uma. Foi ele que falou para oprimir o operário, vamos dizer assim. Foi ele que falou que se tivesse uma entrega de R$500, levava para a família, né? Era uma... cara, é o Galo. Então vamos lá. O Galo, isso. O Galo tacou fogo. Então o cara é tipo assim da anarquia total. Ele quer um mundo socialista. Ele falou, inclusive, num podcast que o Fidel tinha um momento que ele ia cuidar de, sei lá, das hortas, entendeu? Ele tinha um momento um momento doce. Não, que era assim, que todo mundo trabalhava igual, então, tipo, não tinha... O Fidel era o presidente, mas ele também ia... Eu não sabia disso. Que todo mundo tinha que ter o seu lado braçal e tal. Jesus Cristo. E aí... Pois é. Mas Fidel, é um usado pelo sistema. E aí, vamos lá, ele foi lá e tacou fogo na estátua do Borba Gato, porque Borba Gato com sal, Borba Gato é o opressor. Se pedir lanche, eu piso. E aí ele foi lá e tacou fogo na Borba Gato. E ele é, como eu falei, um cara que defende o socialismo / comunismo. Totalmente abjeto daquilo que a gente acredita que é uma sociedade saudável. Certo? Sim. Você, de fato, gostaria que esse cara permanecesse 17 anos preso? Você acha justo esse cara ficar 17 anos preso? Cara, se você perguntar para as pessoas...
todas as pessoas que têm um pouco de decência, um pouquinho só, não precisa ser o ápice, né? Não precisa ser o maior exemplo. Você pega para as pessoas de direito e fala assim, você acha que esse cara mereceria ficar preso 17 anos por conta desse vandalismo que ele fez, que foi tacar fogo? Sim, né? Mas eu acredito que a maioria vai falar assim, não. Ele não ia merecer 17 anos. Não, mas de fato não merece. Você está entendendo? Sim. Tipo assim, vai ser desproporcional. Claro. Ele fez uma idiotice? Sim. Ele depredou o patrimônio público? Foi Sim. vandalismo. Ele merece um julgamento? Ele merece, de alguma forma, pagar por aquilo? Sim. Mas ele vai direto ser julgado no Supremo Tribunal e ainda sem todo o trâmite que a gente chama, toda a prerrogativa da primeira instância, do contraditório, da ampla defesa, depois sai do primeiro, que é um juiz só, vai para a segunda instância, que já é um colegiado, entendeu? Para ver se você vai ter ideias diferentes. Normalmente são 3, não é isso? Pô, você vai ter 3, entendeu? Vai para a terceira instância, que daí ver uma outra, um aspecto que deveria ser um aspecto mais... Vai para o STJ. Então, mas não! Não, quer dizer, vamos catar o cara que tacou fogo por uma idiotice, uma barbárie, porque ele é um idiota, um burro, um limitado. Mas, pô, peraí, mas vamos condenar o cara a 17 anos sem... Uma pena mais severa que latrocida? Exatamente, uma pena mais do que um cara que tivesse estuprado, ou tivesse matado, ou tivesse sequestrado. Que porra é essa? Você vai falar, não tem sentido um negócio desse. Só que no Fla-Flu... O que interessa não, eram golpistas. Você fala, tá, mas você está entendendo que não tem mais lógica? A esquerda não tem lógica. Sim. Ela simplesmente fala, é o que eu quero. Por quê? É Corinthians e Palmeiras. O importante é prevalecer. É Palmeiras, que eu ouvi dizer ainda que é Palmeiras e Atlético, porque é pior ainda, sabia, né? Não sabia disso. A rincha, acho que não é Palmeiras e Atlético. Palmeiras e Atlético, que é ali que o bicho pega. E aí, vamos lá. Qual que é o mínimo para você conseguir dar um golpe de Estado? Não é a quantidade de pessoas que está ali, não é o vandalismo que vai acontecer ali. Pode até ter uma simbologia. Olha, começar com uma invasão de um prédio que representa, pode ser até o vandalismo. Só que assim, vamos lá, de novo. Você precisa do quê, cara? Você precisa acabar com o status quo. Você precisa acabar com aquilo que já está funcionando. Para acabar com algo que está funcionando, então o que estava funcionando ali? Os 3 poderes estavam funcionando, sim ou não? Estava funcionando, não é isso? Permaneceu funcionando. Então, estava funcionando. Algum dos 3 poderes estava alinhado a essa pseudo-tentativa de golpe, sim ou não? Tinha alguém lá, tipo, sei lá, de repente os senadores... ou um executivo, alguém estava, não estava? Nem estava, nem então vamos tentar... Então nem vamos, no prédio não estava. Então vamos lá, então vamos tentar a força física. O exército estava alinhado? Não estava alinhado. Alguma polícia estava alinhado? Nem municipal, não. Tá, mas então foi uma guerra civil. Então a gente não precisa do amparado estatal, né? A guerra civil o que é? É o próprio povo empunhando armas para... foi o que o Fidel fez. Em colocar, né, obrigar a sua vontade. Foi o que os bolcheviques fizeram. Então eu preciso que a revolta popular, não é isso? O bolivarianismo foi isso, a revolta popular, com as armas, vamos lá e vamos conseguir, não é isso? Sim. Tinha uma R15, tinha alguma arma do CV lá, do Comando Vermelho? Tinha alguma arma do PCC? Porque o PCC tem arma, não tem? Eles não têm lá R15, não tem... metralhadores, não tem? Tudo é legalizado por causa do Estatuto do Desarmamento. Mas eles tinham alguma... eles tinham poderio igual de um tráfico de droga? Um paramilitar? Tinha? Então, pelo menos eles tinham uma arma de mão, tinham uma pistola, um revólver. Foi pego? Alguém acharam lá algumas dezenas de pistolas? Quantas pistolas tinham lá? Condicionamento físico de Tinha pistola? Total de 0. Não tinha pistola? Pô, então uma faca, pelo menos. Tinha uma faca, um canivete... Tinha algum? Não tinha? Não tinha nada. O que tinha? Um batom? Aí. Então, cara, é de uma insensatez de falar assim, não, mas eles quebraram as vidraças. O outro tacou fogo no Borba Gato.
O MST quebrou todas as... 2017, eu lembro que o outro falou assim, quebraram algumas vidraças aqui da Paulista, para quem ganha muito, na Fiesp, isso daí eles trocam rapidinho, tá até merecido. Você não sabia que ele falou isso aí? Não das sabia. Vidraças da Fiesp? Então, quer dizer, como é que você põe goela abaixo que uma situação dessa parte do quê? Da vontade, como ele estava até falando. Mas alguns ali tinham a vontade de praticar aquilo, mas eles tinham condições de fazer aquilo. Ter vontade é uma coisa. Ter vontade é uma coisa. Você tinha condições efetivas de fazer aquilo? Como é que você vai... Não faz o mínimo sentido. Então é isso que as pessoas... Eu até fiz algumas piadas. Então, mas é isso que as pessoas estão se perguntando. Né? É um crime impossível. As pessoas estão se perguntando por que tem, como você disse, não está com o mesmo princípio. Né? Acho que foi até agora um aí que foi liberado até antes do final do ano. Como é que chama o cara? Não sei o que lá, Urubu. Que ele falou, acharam que eu não ia sair, aí eu tô aqui comemorando o final do ano e tal. Foi o ex-governador do Rio? Não, um traficante aí. Traficante? Então esse não chegou a ser governador. Foram encontrados que 11 na batida policial ali, na operação policial, encontrado 11, como é que chama lá os armamentos? Lá Fuzis. 11 fuzis. E o cara estava liberado porque é isso aí, entendeu? Então, isso me está causando muito receio. A mãe lá, que acusada de assassinar o Henry Borel lá, no Rio de Janeiro, o Gilmar Mendes ordenou que o TJ do Rio liberasse. E aí eu fico pensando, qual que é o intuito disso aí, cara? Qual que é o intuito? É criar uma desordem? É criar um caos psíquico? Eu acho que às vezes sim, cara. Eu acho que é proposital para criar um desarranjo psíquico, para acontecer alguma coisa, para depois falarem, vocês não têm condição de ser uma sociedade livre. Porque vocês estão muito violentos. Você acha que eles estão desestabilizando as pessoas para que alguém perca a cabeça e faça uma besteira? É isso aí, um grupo começa... Para justificar posteriormente os atos de antes. Mas assim, eu coloquei o cara 17 anos lá dentro, viu como eu sabia o que eu estava fazendo? Não. Esse tipo de coisa? Para ter uma nova regência. Tipo assim, vamos ter que... Eles estão provocando uma ruptura institucional mesmo. Eu tô começando a achar, cara, porque não faz sentido, de uma insensatez absurda o que está acontecendo. Tá. É uma insensatez, tipo assim, é uma provocação, como agora essa pena justa, é uma provocação à sociedade onde todos os bandidos têm mais direitos do que qualquer cidadão comum. É claro que está atiçando, né? Eu acho que parece, assim, a sensação que eu tenho psicologicamente sabe aquela coisa da... pega uma ratazana. Sim. Se você soltar uma ratazana aqui dentro, uma ratazana daquelas criadas assim, ó, sabe, de 40 centímetros, na hora que ela olhar pra gente, ela vai correr. Ela vai correr. Sim. Se você olhar para ela, olhar para você, ela vai correr para cá. Se você destampar aqui, ela vai correr para lá. Se você destampar ali, ela corre para cá. E pode ficar nisso a vida inteira. Ó, destampa. Agora, se você acuar ela, ela vai te atacar. Ela vai te atacar. Não tem saída. Você entendeu? Eu acho que a experiência é essa. Parece que é tipo assim, vamos cutucando para ver onde é que isso daí vai dar. E não é só isso, né? A situação econômica que a gente está entrando é impossível. O governo não saber onde ele está conduzindo a população, né? A gente está pagando um café um preço altíssimo, o ovo um preço altíssimo. Mas o mal, assim, o que eu acho que entra nessa análise tua é que o governo ele tem a moral de ir para a TV, para os veículos de comunicação e dizer que não, está tudo bem. Não, mas isso aí sempre foi. Mas aí sempre foi. Que antes não tinha rede social. Você não acha que isso possa ser, vamos dizer, igual como você faz uma compressão de combustão, que você vai comprimindo, na hora que solta, vai todo mundo de uma vez. E aí, essa nova regência, ela fica alinhada? Tipo, olha, a gente está com vocês. Ou seja, eles perdendo, eles vencem. Não, acho que não. E é engraçado que é assim. Porque quanto mais reprimir... Porque o que você percebe, de novo, é de uma insensatez que não dá para entender, cara. Sim. Não dá para entender, logicamente, essa provocação social. Sim. Parece que é uma provocação social. Parece que é uma provocação de tipo assim, olha o que a gente pode fazer. Tá. Então, o que eu tô ouvindo
das pessoas, isso aqui que eu estou dizendo é um resumo do que eu estou ouvindo as pessoas falarem. Que é tipo assim, eles estão querendo o quê com isso? Pô, eu dou palestra no Brasil inteiro, eu converso com gente de tudo quanto é ramo, né? De segmentos econômicos do Brasil. As pessoas dizem, mas o que eles querem com isso? O que eles querem? Por que essa... É óbvio que, de novo, por que está sendo falado dessa maneira? Porque falou-se que aquilo era uma tentativa de golpe de Estado. E por conta disso, a legislação... você, sei lá, você é quase que um terrorista ali, eu não sei. Você é enquadrado em penas que chegam aquilo ali. Não foi tirado do nada, não foi tirado do sovaco. Né? A legislação diz, se você tentar um golpe de Estado, se você se agremiar, se você usar de e-mails, não sei o que lá, você vai ficar naquilo ali. Mas será que a população está vendo isso de fato, as pessoas de princípio ou as torcidas? Porque, de novo, às vezes parece até que é um teste de até quanto a sociedade aceita a crueldade. Testar a elasticidade. Não, a aceitar tolerância, a tolerância à crueldade. Você entendeu? Essa coisa do Clesão tinha que morrer mesmo, ela devia permanecer 17 anos. Você vê que é uma moça que não tem, me parece que ela não tem passado nenhum de não ficha. Tem nenhum antecedente. Não tem nenhum antecedente. Tem 2 filhos pequenos. Tava ali porque estava em outro lugar, depois foi para lá, igual o Clesão, estava trabalhando, depois foi para lá. Ele chegou depois de que tudo tinha acontecido. Então, chegou depois. Tem filmagem dele na loja chegando dele. Depois. Então, como é que é isso daí? Será que é um teste de sensibilidade à crueldade? Sabe aquele lance do como aconteceu lá em Nureyev, que os caras falam assim, mas eu fiz porque me mandaram? Você entendeu? Os caras, mas até que ponto que chegou? Então, parece que... você está vendo qual é o ponto que a sociedade brasileira aceita de ver o seu próprio povo sendo vítima de crueldade. Sim. Sem ter... Então, é do próprio povo. Eu não estou dizendo, esse cara é um estuprador, esse cara é um ladrão, ele é um sequestrador, ele mutila, Não. Eu estou pegando o Roveran e o Edu e falando assim, olha, é gente como você. É gente como você. Você entende? Tipo, não tem antecedente, não tem arma, não tem... Nunca fizeram um boletim de ocorrência. E é o seguinte, agora nós vamos catar e vamos esquecer lá. Vamos botar numa solitária sem luz. Vamos botar 17 anos. E aí vamos ver o que vai acontecer. E aí a sociedade foi lá e aplaudiu. Mas é que eu não vejo a sociedade e aí, aplaudindo, é isso que eu tô Tem falando. muita gente aplaudindo. Tem mesmo? Tem. Não é numa proporção que eu acho que é a maioria. Porque, assim, de novo, aquelas pessoas que ainda... tanto é que a popularidade do Lula está despencando. Por quê? Porque são pessoas que você percebe, peraí, eu não sou tão tapado assim. Eu estou vendo as coisas aumentarem. Eu estou vendo a violência aumentar. E a picanha não chegou. Eu estou vendo a coisa degringolar. Eu estou vendo os resultados. Porque antes ninguém sabia que uma estatal dava prejuízo. Quem em 2002, 2003 sabia que uma estatal dava prejuízo? Quem em 2002, 2003 sabia que o Estado não tem dinheiro, que ele pega o dinheiro, que o SUS é sustentado pelo capitalismo? Quem sabia disso? Até na última eleição, o pessoal fala assim, o SUS é grátis, viva o SUS, viva o SUS. Aí quando você fala, então, mas sabe quem sustenta o SUS? É o capitalismo. Aí a pessoa dá um twin, não, mas é o governo. Não, mas o governo não tem dinheiro. Ele pega, através dos impostos, aqueles que são geradores de riqueza. Quem é gerador de riqueza? Você que trabalha, o seu patrão, a indústria, o comércio, o médico, o advogado, todo mundo que faz algum tipo de trabalho contribui com o SUS. Claro. Então, quem determina que o SUS é grátis é a quantidade de riqueza que o capitalismo produz. Se o capitalismo não conseguir produzir, não vai ter. É a mesma coisa estatal. Uma coisa que a pessoa não sabe, que nem a estatal deu prejuízo. E aí a pessoa fala, tá bom, não, esse prejuízo vai ser pago. As pessoas também não têm essa relação. O Correio deu prejuízo de, sei lá, 1 bilhão. Então, esse 1 bilhão vai ter que colocar o dinheiro por razonete, por balancete, fechar no azul. Então esse dinheiro vai ter que entrar lá
para que aquela... Vamos pensar assim, ó, vamos pensar mais fácil para a pessoa entender. Imagina que é uma pastelaria. Aí a pastelaria comprou lá farinha, comprou óleo, comprou ketchup, mostarda, maionese, os ingredientes lá, o queijo, o presunto, né? Comprou um monte de coisa lá. E aí fez os pastéis. Só que ela não precisa fazer um pastel bom, ela não tem obrigação de ser o melhor preço e tal. E aí chegou no final do mês, aquela pastelaria teve que pagar aluguel, teve que pagar os funcionários, teve que pagar um monte de coisa, e ela teve prejuízo. Teve prejuízo lá de, sei lá, 10 mil reais. A pastelaria vai fazer o que para continuar? Se ela teve um prejuízo de 10 mil reais? Vai ter que subir o preço. Ou ir no banco pegar os 10 mil reais, porque ela vai ter Sim. que continuar comprando no mês seguinte a Sim, farinha claro. e tudo, mas não é isso? Claro. Ou ela vai ter que botar o dinheiro dela. A pastelaria é igual o correio. Se o correio deu prejuízo, para ele continuar trabalhando no outro período, vai ter que enxertar aquele dinheiro. O que as pessoas não sabem é que aquele dinheiro que vai ter que ser enxertado naquela indústria deficitária, Sim. ele vai sair da própria população. Por quê? Aquele dinheiro podia estar sendo colocado em segurança, em consulta, em cirurgia, em transporte, em escola, infraestrutura e tudo mais. Então ela está deixando de voltar para o povo e está indo para dentro daquela estrutura. E aí a pessoa acha que não, mas o prejuízo não é meu. Não, o prejuízo é seu. Ele está saindo. Sabe quando você fala, pô, podia ter um policial aqui. Pô, minha consulta é daqui a um mês. Pô, minha cirurgia é só daqui a 2 anos. Então, por quê? Porque as estatal dão prejuízo. E aí você vai ter que ir lá com o seu dinheirinho que você pagou de imposto, que a pessoa também acha que não paga imposto, né? Porque ela fala, mas eu não pago imposto. Não veio nenhum boleto para mim pagando imposto. Você já comprou celular? Você já comprou água? Já comprou gás? Já comprou tênis? Já comprou narguile? Já comprou cerveja? Então, metade daquela grana que você pagou é imposto. Embutido. Né? E a pessoa às vezes não sabe disso. Ou seja, agora imagina essa loucura. Quando o povo começar a saber, e ele está começando a saber, que ele trabalha o mês inteiro. Porra, acorda lá 4 horas da manhã, pega 2 ônibus, às vezes um trem, sacode e tal. Aí trabalha 8 horas. Aí volta para casa, mais 2 horas de transporte e tal. Aí no final do mês ele recebe lá R$ 1.890. Daqueles R$ 1.890, quando ele for pagar o aluguel, quando ele for pagar o gás, a luz, o sapato, o narguilé, o arroz, o óleo, metade daquela grana que ele suou para ganhar, metade ele está dando para o governo. Vai para o Estado. Metade em média vai para o governo. Isso se ele for só um empregado, se ele for só um CLT. Se ele for um empresário, além desses metade, você ainda vai pagar sobre o lucro, vai pagar imposto de renda, vai pagar PIS, CONFINS. E o imposto de renda é tudo que você trabalhou até março. Dia 30%. Você vai pagar mais ainda, você vai pagar uma porrada. Você vai pagar INSS, você vai pagar fundo de garantia, você vai pagar o funcionário. Você pagou 2, você paga mais 2 para o Estado. Você paga muito mais. Então, antigamente, não tinha essa consciência. O pessoal não estava ligado. As pessoas estão começando a ter. Agora mesmo, mas gente sabe assistindo a gente não sabe disso. Mas ela acha que não paga imposto. E ela não sabe que esse imposto, em vez de estar voltando para ela, está indo para rombo, está indo para emendas que ninguém sabe onde que vai chegar esse dinheiro, está indo para... some no meio do caminho, some com festa, some para financiar artista. 32 bilhões até agora. 32 bilhões. Quem pagou foi o governo? Não, foi você. Você que deu dinheiro para artista rico, que já tem sucesso, já tem nome. E mais ainda, olha que doideira. O cara da pastelaria, se ele precisar de uma grana emprestada, o banco dá o dinheiro para ele ou ele empresta o dinheiro para ele? Empresta. Ele empresta. Ele não dá o dinheiro. Claro. Ele vai catar, vai produzir e aí ele vai ter que devolver aquele dinheiro para o banco, não é isso? Claro. Se uma indústria precisa de grana para aumentar, para fazer uma ação, para produzir aquilo que ela produz, sei lá, uma indústria de boia. Não, um capital de giro qualquer. Ele pega o dinheiro do banco dá o dinheiro para ele ou ele tem que devolver o dinheiro? Tem que devolver. Então, mas para artista não. Qual que é o trabalho do artista?
é fazer filme, é fazer teatro, é fazer uma ação. Ele pega esse dinheiro, põe no negócio dele, cobra ingresso, paga todo mundo que tem que pagar e tá bom. Pô, mas não precisa devolver? Não, não precisa. Não precisa devolver. Teve uma lá que pegou 5 milhões, não foi? Pra fazer uma apresentação. Uma atriz aí, ela e o marido dela, 5 milhões, cara. Ela fez e ela falou, mas gente, é caro fazer isso. Eu falei, mas para fazer piscina também. Para fazer boia também, para fazer cachorro quente também, para fazer pastel também. Não tem nada barato. Não tem, mas ela pegou o dinheiro e colocou. Se deu lucro ou não deu, no negócio dela, não é artista, o negócio dela é fazer. Não faz prestação de conta. E outra, teve ingresso. Né? Porque se fosse algo popular, você fala assim, o Estado deu e ficou de graça. Franca, é. Não, ele teve que pagar. Agora, olha que doideira. Mas você tá falando da boia, de repente ela responde pra você, cada um na sua raia. Cada um na sua raia. Né? Agora, olha que doideira. Aí a pessoa fala assim, gente... Aí vem o artistinha lá, que não, sei lá, não sabe uma linha de contabilidade. Mas, gente, quem dá o dinheiro é o empresário, não é o governo. A gente só pega uma autorização. Eu vi uma outra tentando dar aula de contabilidade. A gente pega a autorização, aí leva lá para o empresário. Aí o empresário dá o dinheirinho para gente. É o empresário que dá o dinheirinho para gente. Então, não é. Quem dá esse dinheirinho é você, povo. Mas como assim? Mas não é o empresário que está dando dinheiro? Então, esse dinheiro que ele dá para o artista é o dinheiro que ele deve para o Estado em forma de impostos. E o que o Estado faz com esse dinheiro? De novo, compra remédio, constrói hospital, constrói escola. Então ele está deixando de fazer as coisas para os mais pobres para dar esse dinheiro para o artista que já é rico. É um repasse. Porra! Ou seja, o dinheiro que essa empresário estaria dando obrigatoriamente para o Estado financiar as coisas que os mais pobres precisam, porque o pobre precisa de transporte, o pobre precisa de hospital, o pobre precisa que uma escola do filho dele seja legal, o pobre precisa de consulta, o pobre precisa de cirurgia. Mas na cabeça desse povo, não. Você cata 32 bilhões que poderia estar indo para os pobres e você está dando para os artistas, cara. E o cara ainda fica... inelegível! Cadê as joias? Me cheque! Quer dizer, ele tá se lascando, porque eu não vou me lascar, bicho. Roberto, sabe que às vezes eu fico doido, cara? Eu não vou me lascar. Eu ganho dinheiro com qualquer governo, sempre ganhei. Eu ganhei dinheiro com o Sarney, meu amigo. Eu ganhei dinheiro com o Plano Bresser. Eu ganhei dinheiro com o Plano Verão. Eu ganhei dinheiro com o Collor. Eu ganhei dinheiro com o Itamar. Eu ganhei dinheiro com o Fernando Henrique. Eu ganhei dinheiro com o Lula. Eu ganhei dinheiro com o Bolsonaro. Eu ganhei dinheiro na pandemia. Porra! Aí a pessoa fala assim, senta e chora. O choro é livre, Ricardo. Não, eu não tô chorando, cara. Eu tô ganhando dinheiro e cada vez mais. Porque a gente corre atrás, a gente vai atrás. Mas eu fico de verdade, cara, inconformado em ver o cara se lascando, acreditando que tá se dando bem e ainda, por conta da binarice dele, de torcida de futebol, fica lá, inelegível. Sem anistia. E tipo assim, cara, como é que eu não consigo? Tem hora que mantém esses inocentes presos em nome da democracia. Não sei, cara, às vezes eu travo, eu falo assim, como é que é isso, cara? Eu não sei onde Deixa é que... eu entrar. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.